But they presume it. That's the regular custom here in this nation, is to blank in your mind on Christmas Eve night or on New Year's Eve night. Blank in your mind with drinking. Mas eles presumem que isto é apenas o costume comum aqui desta nação, é esvaziar sua mente na noite de véspera do Natal ou na noite de véspera de Ano Novo, esvaziar sua mente com a bebida. They call it a little clean fun, a little pleasure that people have to give vent. Eles acham isto um pouco uma diversãozinha limpa, ou um pequeno prazer que as pessoas têm para se desafogarem. Well, if that's all the pleasure that a person ever got out of life, bem, se isto é todo o prazer que uma pessoa pode extrair da vida, what pleasure would it be to blanken your mind so blank that you don't even know what you're doing? Que prazer seria este de esvaziar sua mente de tal maneira que você nem mesmo sabe o que está fazendo? Then call it pleasure. Então, chamar isto de prazer? Now I can see the man of the world doing that. Agora eu pude ver os homens do mundo fazendo isso. But when it comes to the church doing that, people who call themselves Christians, then it goes to show that there's been a letdown somewhere. Because that's not the way you forget sins. Mas quando é a igreja que faz isso, as pessoas às quais se chamam de cristãs, então isto mostra que há um enfraquecimento em alguma parte, porque aquela não é a maneira de você esquecer seus pecados. They're on God's book, and the only way they can ever be gotten rid of is put in the sea of forgetfulness, the blood of Jesus Christ, and then remembered against you no more. Eles estão no livro de Deus, e a única maneira que você pode ficar livre deles é colocando-os no mar do esquecimento, no sangue de Jesus Cristo, e então não serão mais lembrados contra você. That's the only way. Esta é a única maneira. But they presume that the right way is to do it the way the people does it. Mas eles presumem que a maneira correta de fazer isto é a maneira normal que as pessoas o fazem. We also have preachers of denomination, great denominations across the nation. And these ministers preach the doctrine of their denomination, presuming that they are doing exactly what's right. Temos também pregadores de denominações, grandes denominações, através da nação, e esses ministros pregam a doutrina de suas denominações, presumindo que eles estão fazendo exatamente o que é correto. Many of them, no matter how contrary to the scripture it is, they presume they're doing right when they preach that doctrine. Let it be whatever it might be. Muitos deles não se importam com quanto aquilo seja contrário à Escritura. Eles presumem que estão fazendo a coisa correta quando eles pregam aquela doutrina, seja ela o que for. They presume that that's just what God requires, a certain creed or a certain affiliation. Eles presumem que aquilo é apenas o que Deus requer, um determinado credo, uma determinada afiliação. They think that's just all that God requires. Eles pensam que aquilo é tudo o que Deus requer. They presume that they're taking the people to heaven by just joining a church and preaching a creed. Eles presumem que eles estão levando as pessoas para o céu através de se unirem a uma igreja e pregando um credo. They presume that that's all right. That's all you have to do. Eles presumem que aquilo está bem, que aquilo é tudo o que você tem que fazer. What a mistake that is. Mas que engano é aquilo? That's a terrible mistake. Just presuming on that. Aquilo é um engano terrível, apenas presumindo. There's only one creed in the Bible, that's Christ. See? Há somente um credo na Bíblia. Este é Cristo. Vem. We only have to know Him is to have life. Nós somente temos conhecê-lo, é saber, é ter vida.
Outside of that, there is no way to life. Outside of knowing Christ by your personal experience with Him. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém? Vamos iniciar mais um culto de Santa Ceia pela graça de Deus. Querido Deus e eterno Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estar na Tua casa, para cercar, Senhor, a Tua mesa, Senhor, que Tu tem preparado para cada um dos Teus filhos. Isso é uma vitória, ó Pai, para cada cristão, Senhor. Prepara, Senhor, nossos ouvidos, o nosso coração, para receber a Tua palavra e coloca-nos em espírito de adoração. No nome de Jesus. Amém. Vida de estranhos mistérios, fiel companheiro é Cristo Senhor, presente constante ao longo da estrada. Jesus companheiro, me anima com amor. Não estou sozinho, eu tenho um amigo em meio aos perigos, presente Ele está. Não me desampara em meio à jornada. Jesus companheiro, comigo estará. O bom companheiro é aquele que ajuda na eterna conquista da vida real. Jesus é este amigo de doce bondade que deu à minha alma o gozo eterno. Não estou sozinho, eu tenho um amigo em meio aos perigos, presente Ele está. Não me desampara em meio à jornada. Jesus companheiro, comigo estará. Não estou sozinho, eu tenho um amigo em meio aos perigos, presente Ele está. Não me desampara em meio
a jornada, Jesus companheiro, comigo estará. Amém, Senhor, graças a Deus. Vamos louvar mais um hino ao Senhor do Inário, de número 215, Jesus Nazareno, amém? Jesus Nazareno, pregado na cruz, coberto de sangue, seu rosto ficou, seu rosto em declínio, qual anjo divino, coroa de espinhos, o povo lhe deu. Elohim, Elohim, lama sabachthani, clamava, ó Pai, o seu Filho Jesus, o bom Redentor. De novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou, não se maldizia da ingratidão que o povo fazia sem ter compaixão. Lhe deram vinagre, Jesus recusou, sentindo a agonia da morte e da dor. Elohim, Elohim, lama sabachthani, clamava, ó Pai, o seu Filho Jesus, o bom Redentor. De novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou, a luz se fez trevas, a terra tremeu, morrendo na cruz, o Filho de Deus, rasgou-se o véu da separação, nos dando a graça, a paz e o perdão. Elohim, Elohim, lama sabachthani, clamava, ó Pai, o seu Filho Jesus, o bom Redentor. De novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou. Elohim, Elohim, lama sabachthani, clamava, ó Pai, o seu Filho Jesus, o bom Redentor.
Redentor. De novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou. Amém. Amém, ó Deus. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém? Vamos ouvir a irmã Esther Souza louvar ao Senhor nessa noite. Logo após o hino da irmã Esther Souza, vamos orar em favor dos pedidos de oração. A salvação que eu tenho é de graça, a cura que Jesus me deu é de graça, e a morada que eu tenho no céu é de graça, e a passagem para ir ao céu também é de graça. Foi Jesus quem deu, foi o meu Jesus. É só pela graça que eu irei morar lá no céu de luz. Foi Jesus quem deu, foi o meu Jesus. É só pela graça que eu irei morar lá no céu de luz. Quem já bebeu da água que Cristo dá tem vida eterna e sede jamais terá. E esta água só em Jesus que acha. Vem, meu amigo, Jesus quer te dar de graça. Jesus quem deu, foi o meu Jesus. É só pela graça que eu irei morar lá no céu de luz. Foi Jesus quem deu, foi o meu Jesus. É só pela graça que eu irei morar lá no céu de luz. É só pela graça que eu irei morar lá no céu de luz. Amém, ó Deus. Que Deus continue abençoando a irmã Esther. Antes de nós orarmos em favor dos pedidos de oração, vamos ouvir a irmã Ana Heloísa também louvar o Senhor nessa noite. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas subiam. Derruba-os ali devagar, que o Senhor vai derrear. Feche os muros para mim, o Jericó chegou.
Amém, ó Deus. Que Deus continue abençoando a irmã Ana Heloísa. Vamos se colocar de pé, irmãos, para a gente orarmos em favor dos pedidos de oração. Se você tem também um pedido que deseja fazer reconhecido a Deus, levante a sua mão também como um sinal. Você também há de ser lembrado em oração. Continue orando em favor da irmã Abigail. Amado Deus e eterno Pai celestial, quão agradecido nós estamos a Ti, ó Deus, por mais esta oportunidade, ó Pai, que o Senhor tem dado para cada um de nós. Hoje, ó Deus, domingo, primeiro domingo desse mês de março, primeiro dia da semana, Senhor, e aqui nós estamos. Se cada um de nós tivesse uma oportunidade, todos teriam uma bênção para contar, porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco, ó Pai. Quão agradecido nós estamos a Ti, Senhor, por cada bênção recebida, por cada livramento, por cada cura, Senhor. Como nós temos que ser agradecidos, ó Pai, a Ti. E hoje, ó Deus, não se trata de um culto comum, de um culto qualquer, ó Pai. Todos os cultos são especiais, mas hoje se trata de culto de Santa Ceia, ó Deus. Teu profeta disse, ó Pai, um cristão que está lutando para ir ao céu não deveria perder um culto de ceia. A cada culto de ceia que você participa, é uma oportunidade que você está tendo de zerar a sua quilometragem, de deixar para trás tudo que fez de errado e começar tudo de novo, ó Pai, que nós possamos ter isso em nossas mentes, de começar novamente, Senhor, de ser um melhor cristão, de ser uma melhor cristã. Eu creio que é para isso que estamos aqui, Senhor, para sermos o de melhor, para darmos o de melhor para Ti, Senhor. Continua a nos ajudar, ó Pai, e eu lembro agora, Senhor, da irmã Abigail, ó Pai, neste momento. Não sei, ó Pai, o estado de saúde que a Tua serva se encontra, Pai, mas o Senhor sabe todas as coisas, Senhor. Restaura, ó Pai, a saúde dela, Senhor. Eu creio, ó Pai, pelo poder da oração, que veremos ela sentada nesses bancos novamente, ó Pai, porque o Senhor pode todas as coisas, Senhor. A Tua palavra diz: colocareis a mão sobre o enfermo e ele será curado. Nós cremos no poder da cura, ó Pai. Nós cremos no poder da restauração, Senhor. E eu lembro também, ó Pai, de Wenderson, Senhor, neste momento. Eu não sei, ó Pai, por que me veio, Senhor, esse nome novamente, mas o Senhor sabe todas as coisas, Senhor. Ajuda, ó Pai, a ele também, Senhor, nesta noite. Continua a falar conosco ricamente, ó Pai, e que possamos continuar sendo ricamente abençoados nesta noite. Esta é minha oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
Isaac behind with the wood on his back. Observe, o pequeno Isaac apanhou a lenha, subiu a colina. O pai na frente, Isaac atrás, com a lenha em suas costas. Look at it. Beautiful picture of some 800 years later, God leading His own Son up Calvary with the wood on His back for the sacrifice. Veja isto, bela figura de uns 800 anos depois. Deus guiando seu próprio Filho até o Calvário, com o madeiro em suas costas para o sacrifício. Picture God making a way of escape. Imagine Deus provendo um caminho de escape. Now, and when Abraham got up on top of the mount, rolled the rocks together and built the altar, laid the wood down. Agora, e quando Abraão subiu no topo do monte, ajuntou as pedras e construiu um altar, colocou a madeira ali. The little lad said, Father. E o pequeno companheiro disse, Pai? He said, Here am I, son. Ele disse, aqui estou, filho. He said, Here is the altar and here is the wood, but where is the lamb for a sacrifice? Ele disse, aqui está o altar e aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? And Abraham with trembling voice said, God will provide a lamb for the sacrifice. E Abraão com a voz trêmula disse, Deus proverá um cordeiro para o sacrifício. Look at that dark moment. Veja esse momento de obscuridade. Yet faith unadulterated wouldn't let him disbelieve God. Mesmo assim, a fé não adulterada não deixaria descrer em Deus. Notice. Observe. Oh, I just look at this story sometimes and weep for joy. Oh, eu apenas vejo essa história às vezes e choro de alegria. Abraham bound his own son's hand. Abraão amarrou a mão de seu próprio filho. Laid him up on the altar, pulled the knife from his belt. O deitou sobre o altar, tirou a faca do seu cinto. And was ready to take his son's life because God had told him to do so. Estava pronto para tirar a vida de seu filho, porque Deus lhe disse para fazê-lo. And at that time, a voice screamed from the heavens, said, Abraham, stay your hand. E naquela hora, uma voz bradou do céu, disse, Abraão, retire a sua mão. And when the Holy Spirit caught his hand, said, I see that you haven't withheld your own son. E quando o Espírito Santo pegou sua mão, disse, vejo que você não negou seu próprio filho. I know you love me. Eu sei que você me ama. And about that time, something began to blate over in the wilderness, caught up over there, and there was a little ram. E mais ou menos naquela hora algo começou a balir ali no deserto, amaranhado ali, e ali estava um carneirinho. God provided a sacrifice. Deus proveu um sacrifício. Watch, a ram. It had to be a sheep, a male, a ram. Observe, um carneiro. Tinha que ser uma ovelha, um macho, um carneiro. Type of Christ, who would take the place of death. Tipo de Cristo, o qual tomaria o lugar de morte. There's God's provided sacrifice. Aí está o sacrifício provido por Deus. And Abraham offered up the sacrifice in Isaac's stead. E Abraão ofereceu o sacrifício em lugar de Isaque. What a beautiful picture now. Que linda figura agora. Notice, God always made a way. Note, Deus sempre proveu um caminho. He'll make a way tonight for every one of you. Ele proverá um caminho esta noite para cada um de vocês. In Israel, when they were down in Egypt, they were in bondage and in trouble, and they began to cry to God for deliverance. Israel, quando eles estavam lá no Egito, eles estavam em cativeiro.
e atribulados e começaram a clamar a Deus para libertação. Notice, the way God will provide is when we're in God's Word. Observe, a maneira que Deus provê é quando nós estamos na palavra de Deus. Israel had God's Word that they were going out of there someday. Israel tinha a palavra de Deus de que eles sairiam dali um dia. So they went to crying to God according to the will of God. Então eles começaram a clamar a Deus de acordo com a vontade de Deus, For God to provide what He had promised to do. para Deus prover o que ele tinha prometido fazer. There you are. Aí está. You're praying for something that's out of the will of God, you can't have faith for it. Se você ora por algo que está fora da vontade de Deus, você não pode ter fé para isso. But when God promises anything, I believe that He'll keep His word. Mas quando Deus promete qualquer coisa, eu creio que Ele cumpre a sua palavra. So they knew. Então eles sabiam. That's the reason Abraham knew that God was going to deliver him somehow. É por isso que Abraão sabia que Deus o libertaria de algum modo. Because he had promised that through Isaac all the nations of the world would be blessed. Porque ele prometeu que através de Isaac todas as nações do mundo seriam abençoadas. The children of Israel down in Egypt, they knew God had promised them deliverance, so they went to praying for the promise. Os filhos de Israel lá no Egito, eles sabiam que Deus lhes havia prometido libertação, então começaram a orar pela promessa. You say, Brother Branham, if I know divine healing and God had promised it, Você diz, irmão Branham, se eu soubesse que cura divina, que Deus prometeu isso... all right, let's take it just a moment. James 5:14. Pois bem, vamos tomar isso só um momento. Tiago 5,14. If there ain't a healing campaign in the city somewhere, he says, if there's any among you sick, let him call the elders of the church. Se não houver campanha de cura na cidade em algum lugar, ele disse, se houver no meio de vós algum enfermo, chamem os anciãos da igreja, Anoint oil and pray over the prayer of faith shall save the sick. façam unção com óleo e orem por ele. A oração da fé salvará o enfermo. That's God's word. God's provided way. That's right. Esta é a palavra de Deus, o caminho provido por Deus, isso mesmo. Notice, when Israel began to cry, God began to hear and provided a way of escape. Observe, quando Israel começou a clamar, Deus começou a ouvir e proveu um meio de escape. Sent Moses to them. Mandou Moisés para eles. How strange it was. After crying for deliverance, Quão estranho foi depois de chorar pedindo libertação. and when deliverance was brought to them, they failed to recognize it and refused it and had to suffer 40 years more. E quando a libertação lhes foi trazida, eles falharam em reconhecê-la e recusaram-na e tiveram que sofrer por mais 40 anos. Isn't that typical of the day? Isso não é típico de hoje? God will bring you something and you get scared of it. Deus traz alguma coisa e fica-se com medo disso. God sent the Holy Spirit to you people who didn't like all this formal church, ritualistic religion. Deus enviou o Espírito Santo para vocês que não gostavam de todas essas igrejas formais, religiões ritualistas. God sent you the Holy Spirit. Great groups of them are scared of it. Deus lhes mandou o Espírito Santo. Grandes grupos temem isto. The disciples were about to sink one night in a little boat and bounced around out on the sea and they were crying for help. Os discípulos estavam a ponto de naufragar certa noite em um barquinho e ele balançava no mar e eles clamavam por ajuda. And when they seen the only man that could stop the waves coming, E quando eles viram o único homem que poderia parar com as ondas se aproximando, they were scared of him and thought he was a ghost. eles ficaram com medo dele e acharam que ele era um fantasma. The only hope they had, they were scared of it.
A única esperança que tinham, eles ficaram com medo dela. There's men and women sitting here tonight with cancer, heart trouble, dangerous diseases, no doubt. Há homens e mulheres sentados aqui nesta noite com câncer, problema cardíaco, enfermidades perigosas, sem dúvida. And the only hope that you have after your doctor's done all he can do, E a única esperança que vocês têm depois de seu médico fazer tudo o que pôde, you're just as scared to reach out and trust him. você simplesmente tem medo de estender a mão e confiar nele. Don't be scared. Não tenha medo. Take his word. Tome a palavra dele. Stand right out there. It's God's provided way for you. Pare-se firme aí. É o caminho provido por Deus para você. God sent you here tonight for that purpose. Deus enviou você aqui esta noite para Continue abençoando cada um de nós. Vamos colocar de pé. A leitura em São Mateus, capítulo 27. Verso 27 ao 31. A zombaria dos soldados. E logo os soldados do governador conduziu Jesus à audiência. Reuniram muito deles toda a corte. E despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e então ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspiram nele, e tiraram-lhe a cana, e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de haverem escarnecidos, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes, e levaram para ser crucificado. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus único e verdadeiro, nós estamos aqui mais uma vez, como o primeiro dia, como o primeiro domingo do mês. O profeta chega a dizer que é o Dia Internacional da Ceia. Há muitos lugares que estão no mesmo espírito, administrando a ceia do Senhor. Há lugares que já estão terminando, outros estão, ó Deus, ainda, e outros estão começando. Que o Senhor esteja presente na vida de cada um de nós. A ceia é de grande importância para o cristão. E Jesus diz: quem não comer do meu
da minha carne e beber do meu sangue, então parte comigo. E nós estamos nesta noite para cercarmos a mesa do Senhor. E assim diz a tua palavra, que o homem examine a si mesmo e coma do pão e beba desse cálice. Eu creio que cada um que veio nesta noite está com esse propósito no vosso coração de tomar do pão e do vinho. O profeta diz que é um dever cristão, desde que você esteja lutando para ser um cristão. Continue abençoando a cada um de nós. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podei assentar. Não precisamos, eu creio, de sermões. Eu creio que ao decorrer dos dias de culto, nós vemos cultuando e desejando a cada dia mais estar mais próximo de Deus. Sabemos que cada primeiro domingo do mês nós estamos aqui para administrar a ceia, e isso é um privilégio para nós participarmos. Então, enquanto nós pudermos fazer, vamos fazer. Há pessoas que gostariam de estar aqui, mas não pode estar aqui. Enquanto você tem saúde para caminhar, para ir até a igreja, vá. Faça enquanto é tempo. Estamos felizes. Aquele dia no Calvário, só alguns parágrafos para a gente administrar a ceia. Estamos felizes. Eu creio que isto foi dito. Que isso foi dito uma vez. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E por que não dizermos, alegrei-me quando me disseram, vamos cercar a mesa do Senhor? Esse é o dia internacional da ceia. Mensagem, a chave para a porta, o profeta diz. Este é um privilégio dos cristãos, a alegria em ir à casa do Senhor. E é tão fácil ir à casa do Senhor hoje, né? Nós aqui não podemos dizer que temos dificuldades. Há lugares que pessoas pegam 2 ônibus nessas capitais, enfrentando para chegar na hora certa, na volta do mesmo jeito. Conforme a hora que termina, vai chegar em casa para as 10 da noite ou mais, né? E nós temos o privilégio, todo mundo está perto. Se for para vir de perto, dá de vir, né? Só tem que ter ânimo, né, irmão Daniel? Mas a irmã Alice vinha, né? De vez em quando ela vinha. É bom quando tem pessoa esforçada. E quando você esforça, você acha alguém que estende a mão. Mas você tem que dar um passo, irmão. Você tem que fazer algo para que Deus possa se mover. Não foi assim a leitura de manhã? Olha, tu vai atravessar esse povo, o Jordão. Mas tenha de bom ânimo. Tenha ânimo. Ah, Deus me deu, mas tenha ânimo, esforce. E lá tem uma luta para você. Como diz o hino, é uma luta para chegar até aqui. Então ninguém vai chegar ao céu assim sem nenhum arranhão, não. Não pense isso, não. Você tem que lutar aqui. O que será quando chegarmos ao céu? O hino diz, quando chegar ao céu de luz, eu quero ver o homem chamado Jesus. E nós encontrarmos ali, para
aquele grande tempo de eternidade. Um companheirismo eterno e juntos. Eu vejo quando os irmãos vão no recanto da fé, mas que alegria, né? Só falta pegar o carro aqui e virar lá o carro lá com os irmãos lá de pneu para cima lá. E sorrir, e cantam, né? Que alegria. Que atmosfera é criada ali, né? Agora, quando nós chegarmos ao céu, como será o céu? E nós encontrarmos ali, para aquele grande tempo de eternidade, para aquela grande mesa que vamos cercarmos, não é 20 minutos não, né? Com 20 minutos estamos cuíra para ir para casa já, né? Vai dormir meia-noite. Meia-noite vai dormir. 3 anos e meio de festa, de companheirismo, de alegria, de gozo. Ora, não troca isso por essas coisinhas de baixo, não. Pensa mais na vida espiritual, tem bom ânimo. É de graça. A salvação é de graça. Mas um dia as portas da graça vai fechar. A igreja, a noiva, vai ser levada. O mundo será palco da grande tribulação. As guerras estão aí. Quantas pessoas inocentes morrendo, quantas crianças morrendo. Eu creio que é uma maneira, quem sabe, de Deus salvar gente ali no Oriente Médio, né? Crianças, bombas caindo, por causa do poder. Sabe o que é isso? É a semente da serpente, continua matando. Nós ouvimos hoje, né, com os jovens aí. O que Caim disse para Deus mesmo lá? Sou eu guardador do meu irmão? Errado, ignorante, desobediente, assassino, cruel. Começou matando lá com a faca de pedra, aí hoje está com bomba, matando. Então o ódio é da semente de Caim. A mentira. Tudo que não presta veio dele. A arrogância. Sou eu o guardador do meu irmão? Pô, tu não tinha matado? O sangue de Abel clama na minha mão. Qual foi? Quem falou sobre ele? Quem tocasse em Caim? Será o quê? 70 vezes 7, né? 7 vezes castigado? Ah, Lameque, que é pior ainda, é? E Lameque era filho de? Quem era? Nossa, vocês estudaram agora de tarde. Hã? Não. Não, Cão é de Noé, né? Mas não vamos entrar nisso, nós foge daqui, mas depois nós podemos voltar aí outra hora, né? Fizeram hoje os 6 capítulos de Gênesis, começamos Gênesis novamente, tá bom? Teve gente que não perdeu um capítulo, né? Da Bíblia, né? Quem perdeu o companheirismo da Bíblia? Com os irmãos aqui. Do jovem, assíduos. Perdeu um? Mas chegou a tempo, né? O primeiro, mas ouviu ainda. Eu estou mostrando que tem pessoas que gostam, né? São assíduos. De Gênesis a Apocalipse. Todo domingo, todo domingo. Com exceção de um dia que eu saio, né? Hoje já tem quem faz, né? Mas veja,
companheirismo eterno juntos, ao redor do trono de Deus, e a própria bênção que todos nós precisamos, ali seremos feitos conforme a sua semelhança. Nós falamos sobre semelhança hoje, em sua imagem, e com o seu espírito, e sobre nós, para adorá-lo e servi-lo por toda a eternidade, nunca cansarmos. Ah, eu estou cansado. Olha, se você não servir esse Deus, você vai continuar cansando. Você vai ir para um lugar que vai ficar sufocado aí. Não tem outro lugar não, só tem dois. É dois caminhos. Era duas árvores lá no jardim do Éden. Era dois seres, um justo e um maligno. E Deus deixou lá em livre-arbítrio. Simplesmente pense, não há nada que você possa pensar do que você gosta de fazer, que de vez em quando não se canse. Charlie, eu creio que você e eu temos caçado esquilos mais do que qualquer coisa que gostarmos de fazer. Mas você sabe que você se cansa de fazer isso? E eu gosto de passear a pé. Quem gosta de andar a pé? Lembrando assim, eu gosto de andar a pé. Quando a gente começou a caminhar para a igreja, a gente era menino, uns 13 anos, aí ia correndo na pissarra aí descalço, né? 7 quilômetros para vir ali na Transamazônica, tinha umas serrazinhas, não era só uma não, né? Tinha várias. A gente saía de casa às 11 horas da manhã. Oh, mas que tempo bom, tempo maravilhoso. 2 horas da tarde, era o culto, fita cassete. Sentava, o pastor estava longe, passava 60, 70 e poucos dias para aparecer lá, né? Hoje parece que tem até demais. Parece que quanto mais fácil, mais difícil para... Bicicleta, nem se falava, tirar moto, carro. Era pesão mesmo. Terminava 4h30 e caminho de casa. Mas de irmãos, ia conversando, mas era tão ligeiro, né? Era tão bom. Hoje Deus dá o recurso, fica pior. É pior. Para vir na igreja. É aqui? Não, é geral. Conversando com o cidadão nessa rua, logo ali, ele disse, irmão, nós fazíamos uns cultos de jovem aí, de assembleano, muito animado. Ninguém tinha uma bicicleta, uma bicicleta para ir. Hoje todos têm carro, todos têm moto e o povo não aparece. Cansado. Crente noturno. Não. Pensa um pouquinho na vida eterna. Tem algo melhor no final do caminho. Há um companheirismo eterno. Isso aqui não é eterno, não. Você pode ter milhões. Um carapanãzinho te coloca no caixão lá, transmite uma enfermidade. Médico pode cortar daqui. Não tem jeito não, chegou a hora, teu dinheiro não vale nada. Agora veja. Sim, ele disse, eu canso, né? Eu gosto de andar a pé. E eu chego às montanhas e vou passear. Mas às vezes eu me canso e desejo fazer outra coisa. E eu gosto de dirigir. E às vezes eu começo a me sentir como que cansado e esgotado e com os nervos às margens, né? Vamos dizer assim, a flor da pele. Eu creio que quer dizer isso. Ele falou, vamos ficar com o que ele diz, né? Ele disse que, repetindo, com nervos às margens. Eu simplesmente entro em meu carro e saio, seguro o volante e desço a estrada, cantando, estou feliz em poder dizer que sou um dos tais. Devemos ser felizes por ser um dos tais. Quantos melhor do que nós? Somos analfabetos. Mas um teólogo não sabe destrinchar o que você sabe. Como nós falávamos hoje,
Façamos o homem, então tem outro Deus, mas a Bíblia está dizendo que tinha outro Deus ali? Tinha uns? Façamos. Deus estava fazendo o quê? Amassando barro e fazendo um boneco de barro. Mas o espírito de Adão tinha sido criado, Deus soprou ali o fôlego de vida, deu alma vivente para ele. Façamos o homem em nossa imagem e semelhança. Aí vem Jesus, cá em São João, diz: olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, Deus é espírito, o que é que foi feito lá atrás? O homem? Espírito. Façamos o homem em nossa imagem e semelhança. Mas o analfabeto sabe, porque Deus deu para nós, Deus enviou o profeta, nos deu conhecimento da verdade, do que é verdadeiro. Logo em Êxodo 3, 20 está dizendo: olha, não terá outro Deus diante de mim. Como posso sustentar então o segundo Deus, terceiro Deus, essa trindade? Mas vamos, às vezes começo a me sentir como que cansado e esgotado e com os nervos à margem. Simplesmente eu entro em meu carro e saio, seguro o volante e desço a estrada cantando, simplesmente feliz, como dizer, sou um dos tais, ou algo, simplesmente agarrado no volante, cantando e batendo meu pé e gritando, bem, depois de algum tempo eu fico cansado. Então volto para casa e começo outra coisa. Mas quando formos adorar a Deus, naquele novo reino, ali nunca haverá um momento de cansaço. É claro que nós cansamos aqui. Só sabe o que é trabalhar é quem trabalha no pesado, quem trabalha no sol quente. Às vezes não é o trabalho, é o sol castigante ali, né? Chega em casa, você está cansado. Mas foi o que Deus disse para Adão, né? Tu, homem, vai trabalhar, lavrar a terra, vai comer do sol do teu rosto. Por que tu fez isso? Ó, Deus, foi a mulher que tu me deste. Até Deus entrou na coisa, né? É assim. Vejamos. Não haverá cansaço naquele reino. Sempre será uma bênção. Mas, naturalmente, nós seremos mudados. E então, nós não seremos como somos agora. Nós seremos diferentes, criaturas diferentes do que somos desta vez. Estamos felizes. Eu estava simplesmente pensando, e eu não sei se eu citei isso ou não. O irmão Charlie, há algum tempo atrás, eu estava lá em Kentucky com ele, e ele disse: irmão Brana, o senhor acha que no milênio você e eu vamos caçar esquilos? Ela estava preocupada, porque ele falou para ela: como será o céu, né? O céu tem fruta, o céu vai ter restaurante para quem gosta de comer? E a árvore da vida que dá o seu fruto lá, né? Como é que será o céu, Daniel? Vai ter churrasco lá? Olha, vai ser surpresa, tudo é surpresa, né? Tudo é surpresa. São os prédios, as ruas. Nós encantamos com as belezas que os homens constroem aqui, né? Imagina lá, feita pela mão do Criador. E o profeta disse: olha, Deus está dando as últimas pinceladas na sua obra. A obra é grande. Qual é o comprimento? Em quadrado é o comprimento? Nós ouvimos o pastor dando, né? Largura e altura. 12.000 estádios. É muita coisa, né? Abrange tudo, Israel ali, tudo, né? Matusalém gerou Lameque, um homem hebreu. Agora veja, 7.000 anos, o profeta diz que Deus gastou para fazer esse mundo. Então são 7.000 anos para então trabalhando na Nova Jerusalém. É o futuro lá, essa mensagem ele diz. 6 e o 7º é descanso, né? Então está perto, não está longe não, né? Está perto.
Tá certo? Pastor Haroldo, tá certo? Prazeres. Agora veja, ele diz, bem, nós gastaremos tanto disto, e eu disse, Charlie, se eu pudesse te convencer que você, certa vez, foi um porco, o que você foi elevado, o que você foi e elevado a um ser mais alto, e se tornou um ser humano. De um porco passou por um ser humano. De um pecador passou para um ser, para um cristão, né? Podemos dizer. Nasceu de novo. Aí você vai voltar atrás, lá de novo, no chiqueiro do porco? O que o apóstolo Pedro disse? O cão voltou ao seu vômito, e a porca lavada aos pojadouros de lama. Tem coisa mais nojenta que um cão? Saiu do pecado, da imundícia do mundo, voltar atrás, você vomitou aquilo, voltar de novo. O estado deste homem será pior do que o primeiro. Você gostaria alguma vez de voltar e desfrutar os prazeres de um porco? Ele disse, não. E eu disse, vê, você seria superior ao porco. Agora você é humano. Você jamais queria ser um porco outra vez. E eu disse, agora multiplique isto por 10.000. E isto é o que você será quando você for transformado daqui para o que você será. Você nunca desejará ser um humano outra vez. Nunca desejará. Isso é certo, será algo diferente. Fico feliz só em pensar nisto. Fico feliz só em pensar nisto. Poderia continuar lá, mas nós temos que ir encerrando aqui. Nosso tempo do domingo da ceia é curto, né? Nós temos uns 10 minutinhos aqui. Ele diz, parágrafo 25, aquele dia no Calvário. Ele leu essa escritura, ele leu ela toda, mas, se Deus permitir, nós vamos lendo ela na ceia, né? Ele diz, é um dos dias mais importantes de todos os dias que Deus deixou na terra. E se isto é tão importante para a raça humana, o Calvário, eu creio que é bom voltarmos e examinarmos e vermos simplesmente o que isto significa para nós. Não é para se lembrar de ano em ano, não. Pois tenho certeza que nesta hora tardia em que estamos vivendo, estamos procurando por cada importância de Deus que sabemos, e tudo que podemos descobrir, estamos aqui para aprendermos disto, para vermos o que é para nós e o que Deus tem feito por nós, e veremos o que Ele prometeu fazer por nós. É para isso que vimos à igreja, para aprendermos e ver o que Deus tem feito por nós. É por isso que o pregador prega. É por isso que ele estuda e medita nas Escrituras e procura inspiração, porque ele é um servo público do povo de Deus, e ele está tentando encontrar algo que fará, que Deus teria que dizer para o seu povo, algo que os ajudaria. Talvez isso os condenaria em seus pecados, mas isso seria uma ajuda para levantá-los, para que eles possam abandonar os seus pecados e então se levantarem para servir ao Senhor. E os ministros devem procurar por estas coisas. E este dia é tão importante, um dos maiores dias. Vamos olhar em 3 coisas diferentes? Vou saltar para o 29. E agora, a pena do pecado era a morte. Todos nós nascemos em pecado, formados em iniquidade, e viemos ao mundo falando mentira. Portanto, não havia nenhum de nós que fôssemos digno. Nenhum de nós.
Não se podia encontrar na terra um que fosse digno. O pecado não começou na terra, o pecado começou no céu. Lúcifer, o diabo, era uma criatura condenada por sua desobediência antes dele chegar à terra. A desobediência veio de onde? Vem de Lúcifer. A arrogância vem de onde? Eu vou fazer melhor. Não, faça para Deus o melhor, mas com espírito de mansidão. Não com esse espírito, não, eu vou fazer melhor do que Deus. O pecado começou no céu, onde Deus colocou os anjos e assim por diante. Sobre as mesmas bases que ele coloca os seres humanos. Conhecimento, a árvore do conhecimento, a árvore da vida, a árvore do conhecimento, onde o homem poderia ter a sua escolha. Quando foi dado a Lúcifer a sua premiência para fazer a sua escolha, ele queria algo melhor do que Deus tinha. Aquilo começou o problema. Bem ali começou o problema. Deus deixou ele com a sua premiência para fazer a escolha. Na mensagem Conferência com Deus, eu creio que é aquela capinha roxa, o profeta disse que houve um tempo que o céu não era bom. E aí? Porque lá estava em guerra, tinha problemas. Lúcifer era anjo de luz. Mas ele diz nessa mensagem que ele nunca pensou que seria um diabo. Os anjos que seguiram nunca pensou de ser espíritos atormentadores. E Deus o lançou então para o baixo mundo das trevas. Aí o céu é bom, né? Onde tem contenda não é bom, viu, irmãos? E Deus não pode abençoar onde tem contenda. Sobre as mesmas bases que ele colocou os seres humanos. 31. E ali haveria uma requisição para o pecado. E o requisito era a morte. É o salário do pecado é morte. É Romanos 6, 23. Não tem outra coisa. Porque o dono dele é o original do pecado, é o diabo. E é morte. Tudo que ele tem para você é morte. Os prazeres que ele te oferece é morte. Prazer é passageiro. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é vida eterna. E ali havia os requisitos que era a morte. A morte era a pena. E aquilo poderíamos entrar em grandes detalhes sobre isto, porque eu não creio que haja a não ser uma só morte. Há uma vida, eu creio, que o homem que tem vida eterna nunca morrerá. Eu creio que há uma aniquilação completa daquela alma que pecou, pois a Bíblia diz, a alma que pecar certamente morrerá. Não o homem, a alma que pecar, então Satanás certamente morrerá. E estará completamente destruído. Como eu discordo de um universalista, que diz que Satanás era salvo. Ele pecou, ele foi originador do pecado, sua alma pecou, ele era um espírito, e aquele espírito será totalmente aniquilado, e não será deixado nada daquilo. Como uma pessoa conhece a verdade, caminhou na luz da verdade, como volta para o mundo e não dá a mínima de esforçar para ter ânimo, porque o espírito do erro entra, do pecado entra e fica sem força. É a natureza, é o que está ali dentro dele. Às vezes até penso em voltar, mas não tem força. Será que eu vou ser amado? Será que vão me aceitar?
Então lute, está fraco, lute. Tenha ânimo, tenha companheirismo com quem tem a mesma fé. Converse com quem pode te ajudar, que tem palavras. Olha, 32. E quando o pecado atingiu a terra, lá no princípio, com um lençol negro caindo dos céus, isto literalmente paralisou a terra. Isso lançou cada criatura da terra, toda a criação de Deus, em um cativeiro. O homem estava sob o cativeiro da morte, enfermidades, problemas, tristeza, toda a natureza caiu com isto. O pecado foi um anestésico que realmente paralisou a terra. Estávamos assentados aqui sem esperança, porque cada criatura na terra estava sujeita a isto. E cada um nascido na terra estava sujeito a isto. Então isto tinha que vir de algum lugar, onde não havia nenhum pecado. Isso não podia vir da terra. Um de nós não poderia redimir o outro. Isso tinha que vir do outro. Portanto, quando o homem viu que ele estava separado do seu Deus, ele se tornou um peregrino, e eles prantearam, e eles choraram, e eles lutaram, e eles peregrinaram através das montanhas e através do deserto, procurando uma cidade cujo construtor e artífice era Deus, pois ele sabia que se ele alguma vez voltasse na presença de Deus, ele poderia falar isto outra vez com ele, mas ali não havia nenhum caminho para voltar. Ele ficou perdido, ele não sabia nada, que lado virar. Então ele simplesmente saiu peregrinando e tentando encontrar outra parte, aquilo que ele pôde encontrar, aquele lugar lá atrás. Algo do lado de dentro dele lhe disse que ele veio de um lugar que era perfeito. Não há nenhuma pessoa aqui, nesta audiência visível, nesta noite, ou na audiência na fita magnética, ou onde isto irá ao redor do mundo, não há ninguém aqui, ou em nenhuma parte, a não ser que procure por aquela perfeição. Você paga as suas contas, você acha que aquilo encerra? Isso, quando você paga as suas contas, então há alguém doente em sua família. Quando a enfermidade melhora, então você tem mais contas para pagar. A primeira coisa que você vê é que o seu cabelo vai ficando branco. E quando você deseja ficar jovem, há uma coisa o tempo inteiro, constantemente, por causa da onda do pecado, mas em seu coração, porque você procura por aquilo, isso mostra que ali é um ou uma perfeição em algum lugar. Em algum lugar há algo. O profeta disse para a irmã: um dia esses cabelos vão ficar de volta. Billy, você perdeu todos os seus cabelos? Eu vou ter eles todos os dias. Pretinho, não branco. Não tem que me encerrar aqui no 39 e o 40. Não há ninguém que já visitou o Calvário e viu da maneira que ele era. Ele nunca poderá ser o mesmo quando você realmente tiver a revelação de que é o Calvário. É muito mais, centenas e centenas de vezes, de que isso que eles mostram. Porque lá eram soldados irados, que estavam diante dele, chicoteando, zombando, coroa de espinho, cuspindo. Ele fazendo aquilo para que eu e você, nós, fôssemos salvos. Ele estava pagando ali um preço. Tudo que ele já desejou ou ensinou é encontrado. Quando ele alcançou aquele lugar, ele foi um dia tão importante, uma coisa tão importante. Isso estremeceu o mundo.
Isso estremeceu o mundo, como nunca antes, quando Jesus morreu no Calvário e pagou a dívida do pecado. Este mundo pecaminoso ficou completamente escuro. O sol desceu ao meio-dia e teve uma prostração nervosa, as rochas estremeceram, as montanhas se despedaçaram, os corpos dos mortos saíram da sepultura. O que isto fez? Deus foi a zero no Calvário. Ele feriu aquele animal chamado Satanás para sempre. Deus foi a zero ali, em carne humana. Agora, ele tem sido mais malvado desde então, Satanás, porque isso trouxe luz para a raça humana. E qualquer um sabe que um animal ferido é mais perigoso, rastejando por aí com sua coluna quebrada. Agora veja, mesmo ele com a coluna quebrada, ele ainda faz o que faz. Agora Satanás foi derrotado no Calvário. A terra prova que ele foi. A derrota fulminante de Satanás foi ali. Que ele pensou, agora eu tomei posse de tudo de novo. Não sabia ele que ali era a solução do pecador. Era o grão de trigo caindo na terra. Se não morresse, ficaria ele só. Mas como morreu, ele deu muitos frutos. Somos frutos do Calvário. É um dia importante. Tem um dia do Calvário para fazer. Todo dia tem que lembrar do Calvário. E agora Satanás foi derrotado no Calvário. A terra provou que ele foi o maior preço que já foi pago. E o único que poderia pagar aquilo veio e fez isto no Calvário. Foi ali onde o grande preço foi pago. Esta é uma das coisas. Deus tinha requerido isto. Ninguém era digno, ninguém era capaz, ninguém poderia fazê-lo. E Deus, Ele mesmo veio e foi feito humano e viveu uma vida sobre os desejos humanos e foi crucificado no Calvário. E ali, quando Satanás pensou que ele não faria isto, ele não passaria por isso. Ele foi para o Getsêmani. E cada tentação que o homem algum já suportou, ele passou por isto. Estamos como todos os homens, mas ele pagou o preço e foi isto que escureceu a terra como uma anestesia para uma operação. E ele está aqui falando de um médico, nós vamos ter que parar por aqui, se eu pegar outro parágrafo vai demorar. Não é de se admirar, Deus na carne humana estava morrendo, isto mesmo, a hora em que o mundo esperava. Mesmo assim, muitos deles não sabiam disso. Como é hoje, muitos procuram por estas coisas e mesmo assim eles não as conhecem, eles não veem, eles não veem uma saída, eles continuam procurando prazeres e coisas do mundo, tentando descobrir uma saída. Ali havia muitas placas apontando para aquele dia, muitos grandes presságios que foram prenunciados pelo Cordeiro, através do boi, através da pomba e todas estas coisas, mas mesmo assim isso não poderia romper aquilo, isso não poderia romper aquela prisão da morte, pois Satanás tinha a terra e as próprias rochas que ele uma vez subiu e desceu na terra e queimou o enxofre. Lúcifer era o filho da manhã. Ele andou na terra e quando ela era um vulcão que queimava, aquelas mesmas rochas que havia esfriado quando Jesus morreu no Calvário, foram vomitadas da terra, o preço estava pago e foi rompido o cativeiro de Satanás. Agora veja,
Tudo quando foi tentação, ele sofreu ali no Getsêmanis, que homem algum já suportou. Então Paulo diz: não vem sobre vós tentações que não sejam humanas. Ele em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Agora vamos pensar nisto, pensar no Calvário, pensar no sacrifício. E às vezes a gente pensa que estamos fazendo alguma coisa para Deus. O profeta diz: às vezes corta aí a mão e o dedo na lata de sardinha, a gente está chorando, né? Maior sacrifício, maior preço que foi pago foi aquele dia no Calvário. É bom ler, é bom compadecer olhando aí um filme, né? Agora pensa assim na realidade da coisa. Aqueles romanos ali, cruéis, soldados, mandados. Tinha um irmão numa certa cidade, em Manaus. Eu nunca tinha visto esses filmes, né? E quando ele viu os filmes, esse homem quase não para de chorar. Quando Judas traiu Jesus, ele chorou. Irmão, mas irmão, o que está acontecendo? Não, irmão, é o Judas. E depois ele ficou pensando naquilo ali, né? Porque ele entrou no espírito da coisa, ele trouxe aquilo para pertinho dele. E ele chorava e a gente já ajudava naquela época, e um irmão foi e disse: irmão, o que está acontecendo? Não, irmão, foi o Judas, por causa do Judas que eu estou chorando. Judas traiu Jesus. Mas tinha que ser daquela forma, né? Era o traidor. O salmista tinha falado dele já, né? Que até o meu inimigo íntimo levantou o seu calcanhar contra mim. Então examine-se o homem a si mesmo para tomar o pão, né, e do vinho. Só basta a escritura da ceia, 1 Coríntios 11, já era o suficiente para nós lermos e meditarmos e tomar a ceia e voltar para casa. Vamos ficar de pé? Eu creio que todos vieram para cercarmos a mesa, e esse é um momento que você deve fazer. Se faz, tem parte. Se não faz, não tem parte. Se toma indignamente, é culpado. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. 1 Coríntios 11, verso 23, o apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis esse pão, bebeis esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, que coma em casa, para que não vos ajuntei para a condenação. Deixa eu virar aqui. Quanto às demais coisas, ordená-lo-ei quando for. Vamos para São João, capítulo 13, verso 4 e 5. São João, capítulo 13, verso 4 e 5. Levantou-se da ceia e tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estavam cingidos.
verso 12 ao 17. Depois que ele lavou os pés, tomou suas vestes, assentou outra vez à mesa e disse: Entendei o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como vos fiz, façai-vos também. Na verdade, eu vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Podeis assentar. Uma fonte, Carmesim ou nós vamos... Achei a fonte carmesim que meu Jesus abriu na cruz, morrendo ali por mim. Minha alma redimiu. Eu creio sim, Jesus por mim morreu. E sobre a cruz pra me salvar, castigo padeceu. Na cruz meu Cristo já pagou o mal que cometi, e pela morte que passou, a vida eu consegui. Eu creio sim, Jesus por mim morreu. E sobre a cruz pra me salvar, castigo padeceu. Assim, pois fez que com amor andar no trilho seu. Confio sempre com fervor em quem por mim morreu. Eu creio sim, Jesus por mim morreu. E sobre a cruz pra me salvar, castigo padeceu. Eu creio sim, Jesus por mim morreu. E sobre a cruz pra me salvar, castigo padeceu. Amém. Graças a Deus. Nós vamos orar. E você faz a sua oração para consagrar a porção que você vai usar nesta noite.
Amado Deus e Pai, aqui está, Senhor, o pão conforme a palavra nos ensina, pão asmo, representando o corpo do Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar, venha santificar a porção para cada um de nós. Aqui está o vinho, o mais puro, ó Deus, que nós podemos encontrar. Nós não sabemos quem plantou a vinha, quem colheu, quem produziu o vinho, quem transportou. Essa porção chegou para nós, para o serviço do Senhor. Pedimos que o Senhor venha santificar a porção para nós, que ao tomar do pão e do vinho, esta ceia venha nos dar força para prosseguir, venha dar ânimo a cada um de nós, para sermos um verdadeiros cristãos na Tua presença. Ainda estamos aqui, ó Deus, carente da Tua ajuda e da Tua graça. Nós não sabemos como será o céu. O irmão perguntou para o irmão Branco, será que nós vamos caçar lá? Não, no milênio não haverá morte, lá haverá paz. Ó Deus, nos ajuda. Não deixe olhar para as coisas baixas dessa terra. Que nenhum desejo, ó Deus, carnal venha estar em nós ainda. Purifica-nos. Que o nosso desejo seja o arrebatamento, a vida eterna, este lugar que o Senhor tem preparado, que o profeta foi lá e diz, era puro gozo. Oh Deus, ajuda, nós cremos nisso. Há um lugar melhor, há um repouso para o povo de Deus, nós cremos nisso. E pedimos, continue ajudando, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Abençoa cada irmão, ó Deus, ao passar pela mesa. Senhor, que ele venha, ó Deus, orando, pedindo misericórdia, graça, ânimo para nós prosseguir, juntos, unidos em espírito e em verdade. Ajuda aqueles que não puderam se estar nesta noite. Alguns enfermos, ó Deus. Nós oramos, ó Pai. Ainda estamos aqui nesse corpo de prova. Meu Deus, mas um dia desse nós vamos para o outro lado, para aquele reino onde não há enfermidade, onde não terá tristeza, não terá choro, só sou de alegria, de gozo, Senhor. Lá não tem guerras, lá não tem nenhuma maledicência, lá não tem pecado, Senhor. Aqui estamos, porque o Senhor tem nos mantido de pé. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, continue. Nós oramos humildemente, pedimos que o Senhor continue fazendo presença em nossas vidas, em nosso coração, em nossas almas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pelas Praias Galileia, vem Jesus. pelas Praias Galileia, vem Jesus. junta a rede os pescadores, para seguir vai chamar. E seguiram a Jesus para o adorar. Da jornada muito cansados e famintos, da jornada muito cansados e famintos, Cristo toma o pão e o peixe, ora ao Pai e parte o pão e alimenta com poder a multidão. Eu também segui-te, quero meu Senhor.
tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós.
Deus. Vamos colocar de pé. Resta nos agradecermos mais uma vez, né? Tanto que nós agradecermos é pouco, né? Nós te agradecemos, a Deus, mais uma vez, por esse momento solene que o Senhor nos concede, por mais esse culto, por mais essa bênção recebida do Senhor. Que isso venha, ó Deus, ficar em nossos corações, que nós possamos, ó Pai, ao decorrer dessa semana, nós estamos, ó Deus, lembrando dessas maravilhas, dessas bênçãos, dessas palavras de ânimo que o profeta tem dado para nós. Ajuda-nos a continuar, Senhor. Voltar para casa agora, guarda, nos proteja ao restante dessa noite, uma manhã abençoada na luta, no dia a dia, no trabalho, na vida espiritual, na vida material. Nós pedimos a proteção do Senhor, que o Senhor seja a torre de controle, ó Deus, do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. E ajuda-nos a sair daqui, ó Deus, crendo que nós estivermos aqui, na próxima ser queremos estar aqui. Senão, nós estamos esperando que um dia nós vamos ter a primeira no reino do Senhor. É a sua palavra. E o Senhor disse: passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Nós te agradecemos mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal.